Este livro faz uma avaliação do impacto econômico da tributação em Moçambique. Concretamente, que análise, que avaliação faz desse impacto da tributação em Moçambique? Não, neste capítulo, especificamente neste capítulo, chamamos a atenção para o fato de que é importante que tenhamos bons níveis de arrecadação, todos nós queremos isso e aliás, não é só apenas querer, é de lei que as pessoas contribuam para o erário público, com vista a satisfazer as necessidades do Estado. Portanto, isto tudo é bom, mas a tributação tem um impacto económico, né? Tem um impacto económico porque ela pode, portanto, interferir com a formação da poupança, com a formação do capital, pode ter impactos em termos de constituição de empresas. Portanto, se os níveis de tributação são tão altos, as pessoas podem preferir mais dedicar-se ao setor informal do que, portanto, ao setor informal do que ao setor formal, do que constituir empresas que depois contribuem para o erário público. Também referimos que os níveis de tributação que estejam altos pode fazer com que as empresas prefiram mais reter lucros do que distribuí-los, e a retenção de lucros não vai beneficiar, portanto o Estado não vai tributar dividendos. Para além de não tributar dividendos, mais disponibilidade de recursos que não foram distribuídos via dividendos pode fazer com que as empresas tenham opções de investimento que depois não são tão rentáveis quanto isso. Portanto, é preciso ter este balanço de que é preciso tributar, mas há um limite que, portanto, a tributação deve observar. Isto leva-nos a olhar para aquilo que tem sido o papel do sistema tributário para a redução do déficit do orçamento do Estado moçambicano, incluindo o investimento público, como é analisado aqui neste livro. Será que Moçambique ainda está longe, ou a que níveis Moçambique está, no sentido de ter um sistema tributário que possa efetivamente contribuir para reduzir este déficit do orçamento do Estado? Portanto, como sabemos, o orçamento do Estado moçambicano é financiado em parte por recursos internos, portanto, do que resultam da tributação, portanto, dos nossos impostos, mas também financiados por dívida, a dívida que contraímos, portanto, dentro, que contraímos fora, e também é financiado por donativos. A situação ótima, portanto, seria aquela em que o orçamento é financiado essencialmente pelos impostos. E não haja donativos, e não haja crédito interno nem externo que vá financiar a despesa pública. Mas, tendo em conta o estado de desenvolvimento da nossa economia no presente, mesmo que haja um esforço de alargamento da base tributária, haja um esforço de combater a fuga ao fisco, creio que o caminho ainda é longo para, portanto, atingirmos esta soberania orçamental, no sentido de todo o orçamento, toda a despesa pública ser financiada pelos impostos pagos pelas empresas e pelos residentes, portanto, em Moçambique. Ainda temos algum caminho. Aqui no nosso país foram ensaiados alguns mecanismos no sentido de alargar a base tributária, privilegiando alguns setores, como por exemplo o setor do turismo e outros, e também criando algumas ações no sentido de integrar as regiões rurais para a arrecadação de mais impostos, para que a tributação seja efetiva nessas regiões. Como é que vê esses mecanismos que foram adotados no nosso país para alargar a base tributária? Acho que são mecanismos interessantes. O caminho é esse, portanto, é preciso tomar ações práticas que visam fazer o largamento, cadastrar mais pessoas, por exemplo, registrar mais pessoas, fazer com que a possibilidade de pagar
portanto, que a vontade de pagar possa ser correspondida pela disponibilidade de pontos de pagamento. Creio que nisso a administração tributária tem estado a fazer um grande sucesso nos últimos anos, criando mais postos de cobrança, facilitando que o contribuinte também possa pagar, né? Que sabemos que está em curso, ensaios, com vista que os impostos sejam pagos também pela via bancária, e dessa forma vai facilitar muito a vida, portanto, do contribuinte. São essas medidas que julgo que, combinadas com outras, por exemplo, a tentativa de criar um imposto específico para pequenos contribuintes, outras medidas que visem trazer o informal para o setor formal da economia e possa fazer as devidas contribuições, creio que é também algo que vai ajudar a alargar a base tributária. No âmbito daquilo que foi considerado em tempos como sendo a reforma do setor público ou a modernização do Estado, foi criada a Autoridade Tributária de Moçambique, a AT. Ainda bem recentemente, o doutor Macuacua falou destas mudanças que ocorreram no nosso país. Esta questão da tributação já esteve concessionada a uma entidade estrangeira e agora todo o trabalho é feito pela Autoridade Tributária de Moçambique. Como é que vê a eficácia, a eficiência e a equidade na aplicação das políticas tributárias e aduaneira por parte da Autoridade Tributária? Bom, talvez uma pequena correção, né? Pela nossa memória, o que esteve concessionado foi a aduaneira, foi a parte aduaneira, não toda a administração fiscal. Foram as alfândegas. Exatamente, Exato. É isso. Através da Crown Agents. Exato. Eu acho que está a ser bem feito. Portanto, a eficiência de uma administração tributária mede-se por várias coisas. Uma delas é olhar para a modernização, portanto, a utilização de plataformas tecnológicas mais sofisticadas. Eu acho que isso está sendo bem feito. Também medida em termos da profissionalização do seu pessoal. Eu creio que há algum sucesso nisso, ainda prevalecem desafios, mas tanto quanto é público também. A administração tributária criou institutos de formação tributária e está no processo de criação de uma instituição de ensino superior em matérias tributárias. Portanto, é um bom caminho que está a ser seguido. Outro caminho é, portanto, a melhoria portanto, do mecanismo de cobrança de impostos. Eu creio que nisso a criação de mais postos fronteiriços, mais postos de cobrança para os impostos internos também vem facilitar a vida. E também a eficiência mede-se também pelo cumprimento das metas de arrecadação. É algo que tem sido feito. Também mede-se pela ética e pela integridade, portanto, do pessoal que gera, portanto, ou que participa na administração tributária. Eu creio que se há algum sucesso aqui, ainda há muito trabalho também a fazer, pelo menos pela informação pública que há, isto não consta do livro, mas pela percepção pública que há de que aparentemente há de haver situações menos recomendáveis em termos de integridade dos funcionários, alguns ligados à administração tributária. Mas creio que são desafios que valerá a pena. Segundo, lendo mesmo aqui no seu livro, vou ler aquilo que escreveu o Dr. Abdulmajid Osman, no prefácio do seu livro. Ele diz que da reforma da administração fiscal resultou uma maior eficácia na arrecadação, tendo o rácio fiscal expresso em termos de receitas totais sobre o produto interno bruto, a preços correntes passado de 15,42% em 2006 para 29,20% em 2014. Como é que avalia este crescimento que aconteceu com a criação da autoridade tributária, isto em 2006, esta parte? Portanto, esta é uma das medidas da eficiência, não?
da administração tributária, portanto, mede-se o sucesso também pela contribuição da administração tributária dos níveis de arrecadação. Mas convém referir que isso também não resulta simplesmente através da eficiência da máquina tributária, resulta também pelo fato da economia estar a crescer, resulta também de que, porque a economia está a crescer, há mais investimento, há mais empresas, a população também cresceu em termos de tamanho, o nível de remuneração das pessoas cresceu, e portanto, disso tudo resulta também no aumento, portanto, dos níveis de arrecadação fiscal. Portanto, relativamente a esse aspecto em particular do rácio fiscal, creio que é uma medida de um grande sucesso da nossa administração tributária. Estamos aqui a falar da administração tributária e nesta questão que tem a ver com a administração tributária, podemos analisar aquilo que é a justiça fiscal e tributária aqui em Moçambique. Já sabe que nem todos os moçambicanos pagam impostos, nem todas as instituições que têm alguma atividade cumprem com as suas obrigações fiscais e tributárias. Como é que vê esta questão da justiça fiscal e tributária aqui em Moçambique? Bom, talvez para clarificar alguns conceitos, creio que uma parte do que chama a justiça fiscal e tributária deve ser, o termo mais adequado é equidade. A equidade consiste em que as pessoas que se encontram na mesma situação tributária, como princípio, deviam, portanto, pagar os mesmos impostos, não é? Se eu produzir um rendimento de 50, só Alfredo Júnior produziu 50, então nós devíamos pagar todos o mesmo tipo de imposto. Infelizmente, não acontece para todos, uma parte devido a situações de isenções, acho que é público isto, que algumas entidades gozam de isenções fiscais, é bom para atrair o investimento, mas depois gera situações de não equidade. Por outro, também há aqueles que, fora, portanto, do aspecto isenção, portanto, também não pagam as suas contribuições, fugindo ao fisco ou entrando em esquemas através dos quais, no final do dia, eles não pagam, o que é uma situação que, portanto, o fisco combate e tem, portanto, regulamentos, tem instrumentos para fazer o combate à fuga ao fisco. Na nossa situação, nós não temos, tanto quanto eu sei, em Moçambique não há uma pesquisa regular, sistematizado, portanto, a medição de quanto é que isso representa, quanto é que potencialmente representa tanto a fuga ao fisco, mas há um sentimento de que possivelmente seja significativo, portanto, a porção daqueles que ainda não contribuem para o erário público, mesmo tendo rendimento, que por lei deveriam pagar. É um desafio para todos nós, para a sociedade, criar mais consciência fiscal, criar mais instrumentos para a penalização daqueles que não pagam, criar mais mecanismos de prevenção, reforçar a auditoria tributária. A auditoria tributária é um dos aspectos que eu abordo aí no capítulo do livro, vendo o baixo nível da auditoria tributária que tem sido efetuado e propondo algumas formas que podem incrementar o nível das auditorias tributárias, que é uma forma também das pessoas sentirem que, bom, se eu entrar num esquema de não pagamento, há um risco de eu ser descoberto e ser forçado a pagar os impostos devidos e ser penalizado, etc. Fala aqui dessa questão da auditoria tributária. Que tipos de auditorias tributárias sugere nesta sua obra? Tanto aquelas, quer dizer, podemos
vamos dizer, entre os extremos, há aquela que é a auditoria completa, que é tanto a equipa da auditoria, vai ao contribuinte, vai fazer uma auditoria completa, né? Mas aí não é tão fácil fazer esse tipo de auditoria, porque a auditoria tem custos. Olhando para o universo dos contribuintes, sobretudo empresas, não há um sistema de auditoria para auditar todas as empresas num ano. Então, daí que faça sentido também fazer auditorias parciais no sentido de, por exemplo, projetar que para o setor comercial, em determinados períodos, por exemplo, quase que todas as empresas comerciais fazem o fecho das contas a 31 de dezembro, fazer uma auditoria que se concentre, por exemplo, na área de existências, olha lá para questões de mercadorias e não outras coisas, quer dizer, limitar o âmbito por forma a incrementar as áreas de auditoria, não necessariamente, portanto, uma auditoria de natureza completa. Por outro lado, também a questão da análise dos processos, porque, bom, todas as empresas, para além de pagar impostos, têm obrigações declarativas, têm que entregar declarações fiscais. E a necessidade de incrementar a taxa da análise desses processos que, portanto, são entregues pelos contribuintes, por forma a detectar situações de incumprimento. E uma das abordagens que eu defendo aí, está suficientemente explicado no livro, é a questão da auditoria, portanto, baseada no risco. Portanto, uma forma é pegar a lista de todos os contribuintes e escolher aqueles para os quais se vai fazer a auditoria, ou escolher aqueles que mais contribuem. Mas também uma outra forma alternativa é pegar os processos, sujeitá-los a uma análise de risco, verificar quais são aqueles processos que, portanto, apresentam riscos e sobre eles, portanto, trabalhar. Portanto, são novas abordagens que... Mas dessas abordagens, desse tipo de auditorias, qual é que seria mais adequada para Moçambique, no sentido de fazer com que as receitas tributárias pudessem aumentar? Acho que não há uma que seja a mais recomendável. Todas são recomendáveis. Seria fazer um mix, portanto, portanto, combinar estes vários tipos, olhando para situações concretas, portanto, dos contribuintes e tentar alargar o universo das empresas que são auditadas, que neste momento julgo que ainda é baixo. Isto é público, está nos relatórios da autoridade tributária, que estão na página da internet, qualquer um pode ver. O nosso país, neste momento econômico, tem assistido à presença de várias empresas multinacionais, algumas até pequenas empresas que também têm origem no estrangeiro. E neste seu livro, no capítulo 3, fala do cumprimento das obrigações fiscais e num dos pontos fala da dupla tributação internacional. Que reflexão faz sobre esta questão da dupla tributação internacional, tendo em conta a presença no mercado moçambicano, na economia moçambicana, de muitas empresas estrangeiras? Eu acho que é um ponto interessante, porque temos que ter a consciência de que se a empresa está em Moçambique e é uma empresa de origem estrangeira, portanto, essa empresa ou os seus proprietários estão sujeitos potencialmente a uma tributação em Moçambique e no país de origem. E então, se não houver mecanismos que aliviem a dupla tributação, poderá não ser atrativo para os investidores cá virem, né? Se ele vai investir, ele depois sabe que vai repatriar lucros, sob forma de dividendos. Depois, como é que esses lucros vão ser tratados no seu país de origem, é algo que lhe preocupa. Então, procurei, durante o livro, encontrar, portanto, alguma explicação de como é que esses fenómenos devem ser interpretados e devem ser encarados. Por forma a evitar a dupla tributação, geralmente os países celebram acordos de dupla tributação, e Moçambique tem alguns, que visam assegurar que
não haja o sufoco dos investidores por serem tributados aqui e no seu país de origem. E, portanto, creio que dos estudos que tenho feito, Moçambique até tem sido bastante cauteloso comparado com outros países que têm bastantes acordos para evitar a dupla tributação, e nós não tantos assim, são relativamente poucos. Mas este conceito de investimento também, se calhar, precisamos de o ver nas duas dimensões, né? Nós já começamos a ter moçambicanos que geram rendimentos no estrangeiro, portanto, moçambicanos que detêm empresas no estrangeiro, e possivelmente era preciso ver como é que a tributação é feita cá, em Moçambique. Não temos registro, essa informação não está publicamente disponível, de qual tem sido o nível da arrecadação fiscal que resulta, portanto, da tributação daqueles que sendo moçambicanos, portanto, geram rendimentos fora. Mas é uma dimensão também interessante em matérias de dupla tributação. Recentemente, a autoridade tributária de Moçambique, não faz muitos anos, introduziu o número único de identificação tributária. Neste seu livro faz também a análise daquilo que é o registro de identificação dos contribuintes. Que avaliação faz das características e do funcionamento do sistema de registro e identificação dos contribuintes aqui em Moçambique, comparando com alguns países da região? Portanto, um sistema de identificação dos contribuintes é um ponto de partida para uma gestão tributária. Se não sabemos quem são os nossos contribuintes, onde é que eles estão, o que é que eles fazem, dificilmente podemos fazer um bom planeamento fiscal. Portanto, um planeamento de arrecadação fiscal para os próximos exercícios e nem fazer a monitoria. Portanto, é um bom ponto de partida. Se recuarmos no tempo, antes da existência do NUIT, um contribuinte tinha que ter vários números. Tinha um número em sede do IVA, tinha um número em sede de contribuição industrial, portanto, imposto sobre lucros na altura, e tinha que ter um outro número para efeitos de importação, para efeitos alfandegários. Portanto, as bases de dados não estavam sistematizadas, não estavam consolidadas. Portanto, a criação de número único de identificação tributária permite que a administração, portanto, tenha os mesmos dados, portanto, partilhe a mesma informação pelas várias áreas de cobrança de impostos. Para que este sistema funcione, portanto, é necessário que ele tenha enquadramento legal. No nosso caso, há um decreto que estabelece o que é NUIT, que ele é obrigatório, portanto, a sua utilização, em que condições é que ele deve ser utilizado. Alguns países até chegam a levar essa experiência, por exemplo, do Ghana. A lei do NUIT é feita em matéria até da Assembleia da República, portanto, para dar relevância a estas matérias. Portanto, como é que ele funciona? Portanto, é preciso que se crie um sistema que permite que a pessoa só tenha um único NUIT, e um NUIT não pode ser usado por mais do que uma pessoa. É necessário que todos aqueles que, portanto, portanto, aqueles que exercem uma atividade possam ser registados. É necessário que a informação, portanto, se houver alterações na situação do contribuinte, rapidamente, portanto, essa situação também seja refletida no sistema de administração do NUIT. É necessário também que aqueles que por qualquer razão deixam de serem contribuintes, portanto, se, por exemplo, uma empresa vai à falência ou se um contribuinte faleceu, é necessário que esse registro, portanto, seja refletido, portanto, na base de dados. Portanto, é mais ou menos assim como funciona, visando conhecer, portanto, quem contribui para a administração, portanto, para as receitas públicas. Se olharmos para a experiência internacional, existem duas situações. Há países que fazem a atribuição do NUIT universal, quer dizer, todos aqueles que são entidades, todas as entidades e todas as pessoas singulares
são recenseadas, portanto, são cadastradas. Há outros sistemas que olham para o cadastramento daqueles que, portanto, apenas só aqueles que têm capacidade contributiva é que são sujeitas, portanto, ao registro em sede do NUIT. A nossa opção foi a opção universal, portanto, cadastrar a todos. Tem alguma vantagem que as pessoas habituam-se, portanto, têm o primeiro contacto com a administração tributária, mas também tem o desafio de que é preciso também olhar com alguma atenção às estatísticas, por exemplo, relativamente aos NUITs atribuídos, porque uma parte daqueles que têm NUIT ainda não podem contribuir, dado que não geram rendimentos ou por legislação ainda não são contribuintes ativos. Estamos aqui a falar de contribuintes. Nos últimos tempos, devido à dinâmica da economia moçambicana, temos assistido ao surgimento de grandes projetos de exploração mineira, de exploração na área petrolífera, naqueles que são considerados megaprojetos. Que avaliação faz do impacto dos megaprojetos no processo tributário em Moçambique? Bom, eu vou dar a minha opinião, mas isto não está refletido no livro. Né? É preciso dizer isso aos telespectadores, senão vão comprar o livro iludidos por essa afirmação que eu vou fazer, mas é bom dizer que não consta do livro. Primeiro, o que é público é que a contribuição dos megaprojetos para as receitas fiscais tem sido de cerca de 6,7% em 2014. Houve um registro de algum crescimento de cerca de 30%, acima de 30% relativamente ao ano anterior, o que é bom. Né? Também é público e já há aí muito debate sobre isso, que bom, os megaprojetos deviam contribuir mais do que estão a contribuir para o erário público. Tal não acontece porque em algum momento da sua criação eles tiveram incentivos, tiveram isenções de pagamento de impostos em sede dos contratos que celebraram com o Estado moçambicano. Bom, tudo isso é sabido, creio que os contratos já são públicos, portanto as pessoas podem consultar. Se calhar podemos colocar outras dimensões para esta reflexão pública. Uma das dimensões é que, se calhar, não devemos olhar só para a contribuição de um megaprojeto tomado isoladamente, mas também temos que ver a ligação que o megaprojeto tem com a economia local, né? Portanto, com a economia doméstica. Portanto, muitas empresas fornecem produtos e serviços a essas empresas, geram rendimentos, portanto, à custa do relacionamento com megaprojetos e são tributados. Não temos, portanto, creio que não temos ainda, não temos dados que possam medir esta contribuição, que eu chamaria indireta, dos megaprojetos através das empresas com as quais elas transacionam, sobretudo em termos de fornecimento de bens e serviços para a atividade dos megaprojetos. A outra dimensão que é preciso também ter em consideração, e parece-me que não temos tantos megaprojetos assim, os que qualificam na definição, segundo o relatório da Administração Fiscal de 2014, são 9. Muitos deles ainda se encontram numa fase de investimento ou de recuperação de investimento. Então, uma empresa que ainda está na fase de investimento ou na recuperação de investimento não está a realizar lucros com os quais ela possa dar maior contribuição. Né? Ela pode contribuir, a contribuição fiscal pode ser em termos de pagamento da taxa de concessão, pagamento de impostos dos trabalhadores que ela emprega, portanto os trabalhadores no fundo até são eles que pagam, não é o megaprojeto em si, e outras taxas, mas não no que é essencial, porque estes megaprojetos ainda não estão, portanto, a gerar lucros, dada a circunstância do investimento em que eles se encontram. Também é preciso referir que os tais megaprojetos, a maior parte deles são financiados por capitais estrangeiros, né? E a maior parte dos capitais estrangeiros supostamente podem até ter entrado em forma de dívida, e a dívida, portanto, arrasta consigo significativos juros
que, portanto, são aceitos com matéria coletável para efeitos do cálculo do rendimento tributável e, por essa via, o imposto a pagar seja mais baixo, portanto, num contexto desta natureza. Outra dimensão, só para terminar, que importa referir, é a dimensão da estabilidade do quadro fiscal. Essas empresas multinacionais, grandes empresas, para tomarem a decisão de investir num país, fazem um planeamento fiscal bastante rigoroso, porque vão investir bilhões, vão investir muitos milhões de dólares. E então eles esperam que o quadro seja estável e, portanto, situações de mudança da política fiscal transmite o sentido de risco e o risco reduz, portanto, ou aumenta o custo do capital, aumenta o retorno que o investidor exige e então é preciso termos atenção relativamente a essa matéria também.